Entrega nas mãos do Senhor, ó Pai, esse culto, tudo que será feito aqui, o louvor, a palavra será pregada, Pai, que o Senhor esteja no controle e na direção. Obrigado por cada um aqui presente, por aqueles que estão a caminho, Deus. Abençoe a vida e o lar de cada um, Pai. Abençoe essa igreja, a vida do pastor Henrique Braga, dos pastores auxiliares, a liderança, diaconato, Senhor. Que essa obra venha ser frutífera para a honra, para a glória do teu santo e poderoso nome, ó Deus. Eu oro ao Senhor, Pai, e desde já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Aleluia, irmãos. Como é de costume, nós vamos louvar o hino da igreja do Evangelho Quadrangular. Amém?
Bendito és tu, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu infinito amor, ó Pai, que nos alcançou, ó Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, é o Senhor que nós louvamos e bendizemos.
Faça com que neste momento cada um dos teus
a criança, o adolescente, o jovem, o homem, a mulher, desde o mais novo até o mais idôneo, seja agraciado com a tua presença. Deus, teu Filho Jesus ressuscitou e vivo ele está aqui presente nesta hora. Então, assim sendo, Pai, cada projeto vai ser realizado, o projeto da casa própria, da estabilidade financeira, Deus, o projeto social, o projeto espiritual. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada projeto, cada sonho, Pai. Deus, o sonho desse casal de ter filhos, até então não conseguiram, ó Pai. Abra, Deus amado, o ventre desta mulher e dê a este homem condições para, ó Deus, engravidar a sua esposa, sua companheira. Deus, abençoa esta casa, esta família, ó Deus. Eu peço que o Senhor faça com que a paz volte para dentro deste lar. A paz que um dia saiu quando entrou o vício da bebida, o vício das drogas, dos jogos de azar. Oh meu Deus e meu Pai, oh Santo Deus de Israel, entre agora dentro desta casa, Pai, e limpa para a glória do teu nome, para que haja mais um motivo na boca do teu povo, na boca dos teus filhos, para Deus glorificar o teu nome. Cura, meu Pai, o etético, o canceroso, meu Pai, arranca da depressão essa pessoa que se encontra depressiva. Mata esse demônio, ó Pai, mata esse espírito que leva esta pessoa a este estado, ó Deus, a esta posição que enxerga o mundo em preto e branco e às vezes pensa em dar cabo da sua vida. Oh meu Deus e meu Pai, estenda as suas mãos agora e arranca, meu Pai, esta pessoa deste mal. Deus, eu peço que o Senhor cure desde a ponta dos pés até o alto da cabeça, mas também peço que o Senhor venha curar a alma, uma alma ferida, uma alma cansada. Ó Deus, essa pessoa que está, ó Deus, ainda com medo do Covid-19 que veio, matou e deixou sequelas no coração, no pulmão, nos dedos, na cabeça. Ó Deus, arranca essa pessoa desta doença, deste medo, tira o cheiro da morte. Deus, que o luto venha acabar, separa aqui agora hoje, e que teu nome seja, meu Pai, exaltado e glorificado para todo sempre. Abençoe os projetos que eu mencionei e também aqueles que eu não mencionei, para a glória do teu nome. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem crê que Deus ouviu a sua oração, diga amém, diga graças a Deus. Aplausos bem fortes. Nós vamos apresentar também os nossos representantes, o pastor Stefano Aguiar, que é o nosso deputado federal, o pastor Leandro Gemar, o nosso deputado estadual, o pastor Henrique Braga, que é o nosso superintendente, um cristão a serviço do povo, e o pastor Mário de Oliveira, que é o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, apresentamos neste momento, ó Deus, o pastor Henrique Braga, que é o nosso Abraão, o superintendente da 6ª região. Deus, um cristão a serviço do povo, da igreja. Pai, que o Senhor o abençoe e juntamente com ele a família dele, Pai, que haja paz, que haja alegria, que haja muito amor, ó Deus, entre eles. Ó Senhor Deus de Israel, que o Senhor continue abençoando este teu servo, este teu homem a serviço do Senhor Deus, o ministro, ó Pai. Ó Deus, tem feito com que a igreja cresça e tenha força, Pai, tenha sabedoria. Deus, apresento também o pastor Leandro Genaro, que é também o nosso deputado estadual. Deus, um cristão também a serviço do povo, um homem que defende as leis que são contrárias à família e à igreja. Também o pastor Stefano Aguiar, deputado federal, e a família dele, Pai, que o Senhor continue abençoando cada um deles. Deus, que o pastor Mário de Oliveira
Também seja neste momento agraciado com a tua presença, abençoado, fortalecido, que ele tenha, Deus, mais condições para fazer com que a igreja venha crescer em todo o Brasil. Abençoe a família de certo, todos esses homens, ó Pai, que eu estou apresentando, que a tua igreja está apresentando, com anjos a serviço do Senhor, e que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu assim, ó, e diga comigo: Espírito Santo. Está muito baixo. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Agora o Senhor vai embora.
Glória a Deus. Paz seja convosco. Uma boa noite a todos. Que o nosso Deus nos abençoe grandemente. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso 1. E diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos fazer mais uma oração nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra dele que já foi lida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está aberta, que foi lida. Pedimos ao Senhor que fale conosco e traga a revelação da tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, em nome de Jesus. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o relato de João, ao descrever a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. E quando ele faz esta menção, ele está trazendo aqui para a nossa realidade
aquilo que ele viu lá nos céus. Nós estamos na última semana do mês quadrangular, no qual, o mês do qual nós destacamos em cada semana, ministrando sobre uma das doutrinas principais da nossa igreja. São as 4 doutrinas chamadas cardinais, ou doutrinas principais, que são a base que traz até o simbolismo do nome da nossa igreja, e a igreja do Evangelho quadrangular. Este nome vem da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, capítulo 1, os 4 seres viventes, o rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. E essa visão, esses seres viventes, eles demonstravam e representavam a glória de Deus manifesta entre nós. Na primeira semana nós ouvimos sobre a doutrina da salvação, que está contida no rosto do homem, que apresenta a Jesus como Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A cruz é o símbolo da salvação e a cor é o vermelho do sangue precioso de Jesus que foi derramado. Na segunda semana, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que está demonstrada no rosto do leão, que representa poder, autoridade. A cor é a cor amarela, dourada, e o símbolo é uma pomba. Essa pomba, ela representa e simboliza o Espírito Santo, quando ele desceu sobre Jesus, no dia em que Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. A terceira mensagem, que nós vimos semana passada, Jesus Cristo cura. O rosto, na visão de Ezequiel, é o rosto do boi, que representa Jesus como servo, Filho do homem que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O rosto do boi, a cor é a cor azul, e o símbolo é o cálice, porque há muitos anos atrás o cálice era o símbolo da medicina. Era aquele cálice, muitos anos atrás. A nossa igreja, ela é já centenária no mundo, 74 anos no Brasil, depois mudaram os símbolos. Hoje o cálice ele é o símbolo da farmácia, do curso de farmácia. Eles usam o cálice. A salvação, cada rosto desse, falta o último rosto que eu vou falar ainda, cada rosto desse, cada cor, cada símbolo no logotipo dos símbolos da nossa igreja, também está relacionado ao Evangelho. A salvação, ela é descrita principalmente, explicitamente por Lucas, no Evangelho de Lucas, que inclusive é o versículo tema da mensagem de Jesus salva, Lucas 19:10, que diz que o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O batismo do Espírito Santo, o Evangelho que o apresenta com mais veemência, é o Evangelho segundo João. João, ele escreveu, e o versículo tema é aquele que diz assim: eu os batizo com água, mas depois de mim virá alguém que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A
estatura divina, o Evangelho que apresenta Jesus como sempre, a cor azul, o cálice, é o Evangelho de Marcos. Marcos, ele apresenta essa característica de Jesus, e o versículo tema dessa mensagem é quando Marcos diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, de toda a humanidade. E por fim, hoje, na última semana do mês, que começa hoje, vai até o domingo que vem, a gente encerrando o mês quadrangular, começamos hoje, vamos falar hoje um pouquinho, vamos falar também na quarta, da doutrina da volta de Jesus. A doutrina da volta de Jesus, ela está simbolizada na visão de Ezequiel no rosto da águia. A águia, ela é a rainha das aves, é a ave que consegue voar nas maiores alturas, e o rosto da águia, o símbolo é a coroa, porque quando dizemos que Jesus voltará, agora ele virá como um rei, o grande rei que há de vir para nos buscar. E a cor é a cor roxa ou púrpura, porque esta é a cor principal usada desde a antiguidade e é usada até hoje na maioria dos países que tem como governo a monarquia. A cor roxa ou púrpura é a cor dos mantos reais, tanto que o Senhor Jesus ele virá com esse manto de cor púrpura. O livro de Apocalipse ele traz inúmeras mensagens, ele traz inúmeras profecias, ele traz simbolismos, ele trata de coisas que já aconteceram e vão acontecer. Por isso que ele é chamado de um livro profético. E o principal desse livro é a sua característica de descrever uma visão. João foi levado aos céus, foi arrebatado, ele estava exilado na ilha de Patmos, e lá ele teve visões. Inclusive, se não me engano, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, ele fala que ele tinha sido arrebatado e ele viu uma porta aberta no céu. E ele diz assim: aquele que falava comigo me disse: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Por isso que você vai ver no Evangelho, no livro de Apocalipse, João falando inúmeras vezes que ele viu e ele viu. Aqui ele fala que viu o novo céu e a nova terra. Mas ele, nos versículos do capítulo 20, aqui ele fala que ele viu o trono branco, ele viu os tronos, ele viu os 24 anciãos, ele viu os mortos ressuscitando, ele viu os juízos. Então Deus, através do Senhor Jesus, leva João até os céus e faz para ele revelações das coisas que hão de acontecer. A volta de Jesus Cristo ela é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento. Nós louvamos a Deus porque quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós temos a certeza de onde nós vamos passar a eternidade. A morte é esse grande tabu, porque o ser humano não foi feito para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Somos feitos em imagem e semelhança de Deus.
E Deus, Ele é Espírito. E somos imagem e semelhança de Deus no nosso espírito. Nós somos seres espirituais. E a morte traz dor, traz pesar, traz choro, traz tristeza, angústia, agonia, porque nós não fomos feitos para morrer. Fomos criados por Deus para vivermos eternamente. A morte é por causa do pecado. E aqui, no livro de Apocalipse, é um livro que algumas pessoas antigamente, hoje não tem tanto esse preconceito, não. Mas antigamente as pessoas tinham até medo de ler o livro de Apocalipse. Eu tenho medo de ler esse livro, eu vou sonhar de noite, porque ele tem algumas visões, algumas revelações de coisas que ainda vão acontecer, coisas que já estão acontecendo, que até assustam mesmo. Mas aquele que tem a vida nas mãos do Senhor Jesus, ele não precisa ter medo de nada, ele não precisa se assustar com nada, porque se a nossa vida está na mão de Deus, a vitória é nossa. E aqui, João então fala desse novo céu, dessa nova terra, e ele vem falando de como vai ser a nossa vida na eternidade, onde nós não vamos ter sofrimentos, com dor, com choro. Deus, ele julgará as lágrimas, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque essas coisas já vão ter passado. Deus vai ter feito novas todas as coisas. E aí ele fala algo aqui que eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, capítulo 21, versículo 7, quando a palavra de Deus diz assim: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. A Bíblia fala de um grupo de pessoas, e eu declaro em nome de Jesus que esse grupo é o grupo que nós fazemos parte. Amém? O grupo dos vencedores. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. A Bíblia está falando que para herdar o reino de Deus, para entrar na cidade santa, para habitar a nova Jerusalém que vai descer do céu, nós precisamos estar no rol dos vencedores. Estar no rol dos vencedores significa fazermos parte daqueles que estão com o nome escrito no livro da vida e garante a nossa salvação. E o rol de vencedores estão inscritos nele aquelas pessoas como eu, como você, no nome de Jesus, que não desistem, que não desanimam e que não olham para trás. O vencedor é aquele que começa uma caminhada e termina até o fim. Esta semana nós tivemos a tristeza de sepultar nossa irmã Marlene, estava aqui na unção, no ministério, na ceia, e essa semana o Senhor a recolheu. Mas quando estávamos ali discutindo, orando com a família, e eu cheguei e ela estava vestida com a farda oficial do diaconato, e eu me lembrei do versículo do apóstolo Paulo, e com certeza esse versículo ela pôde declarar diante do Senhor Jesus: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A família sente, sofre, a ferida fica ali, porque a gente nunca quer perder.
mas ela simplesmente voltou para casa. Ela seguiu com fé até o último dia da vida dela, na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque o vencedor precisa agir assim. O vencedor não pode deixar que as mazelas, as dificuldades, os problemas o tirem da presença de Deus. Nós não podemos deixar que as adversidades da vida possam nos impedir de buscar e adorar a Deus. E para estar no rol dos vencedores, precisamos de dedicação, de compromisso e de fidelidade. Essas três coisas, elas são primordiais para que possamos chegar no último dia e ver ali que nós estamos e continuamos nesse molde vencedores. Nós estamos entre aqueles que vão herdar todas essas coisas do novo céu e da nova terra, desses que estarão ali vivendo e habitando com o Senhor como filhos dele, sem pranto, sem choro, sem dor, sem doença. Eu costumo brincar, que lá no céu, é brincadeira, mas é verdade bíblica, A Bíblia fala que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo, um nome novo. E esse corpo glorificado, Jesus já recebeu esse corpo. Pode parecer coisa de filme, de ficção científica, mas o corpo glorificado, ele passa pelas paredes. Os discípulos, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, com medo de serem mortos, perseguidos, e de repente Jesus aparece no meio deles, sem abrir a porta, sem bater na porta, e chega paz, seja convosco, corpo glorificado. Se você fazer um estudo profundo, o corpo glorificado, ele não é limitado ao espaço, ao tempo. Quando João fala que viu a nova Jerusalém descer do céu, ela vai descer lá onde está Jerusalém. Deus vai reinar sobre toda a terra de lá. E aí você talvez se pergunte, mas como a humanidade toda vai caber em Jerusalém? A humanidade vai ter uma nova terra, um novo céu. A humanidade vai continuar. Aqueles que forem salvos, estiverem salvos, porque quem não estiver salvo, daqui a pouco vamos falar no fim deles. Vão continuar. Se mora no Brasil, você vai estar aqui no Brasil, você vai ter vontade de ver Jesus. Você fala, vamos instalar de Deus, assim você aparece lá em Jerusalém. É uma coisa que você, às vezes, como que vai ser? Corpo glorificado. Um corpo que vai sentir dor. Um corpo imortal. Imortal, porque o Espírito já é imortal. E aí eu costumo brincar, as irmãs que gostam mais quando eu falo dessa parte aí. Lá no céu, pela vez alguém perguntou, lá no céu vai ter comida? Eu falei, claro que vai. Claro que vai. Eu até brinco que lá vai ter cachoeira de Coca-Cola. Vai ter rio de chocolate descendo assim, você vai pegar. E sabe o que é o melhor? Lá no céu você vai comer e vai engordar, porque o corpo glorificado não engorda. Mas vai ter. Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu pão, peixe, assado, pão, comeu favos de mel. Então são curiosidades que a volta de Cristo tem para nós, tem na Nova Jerusalém, tem no novo céu, na nova terra. Mas para que possamos herdar, precisamos estar entre os vencedores. E para ser um dos vencedores e continuar sendo, devemos observar as orientações de Jesus quando ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Quantas pessoas já ficaram pelo meio do caminho? Quantas pessoas já abandonaram a fé? Quantas pessoas não têm perseverado, não têm sido fiéis e estão ficando à margem da história e da estrada que leva à cidade santa, ao novo céu e à nova terra. Para que possamos permanecer no rol dos vencedores, precisamos nos dedicar à obra de Deus, ao trabalho do Senhor, à igreja, às programações que temos. Precisamos, além dessa dedicação, termos compromisso com Deus, com a sua obra, compromisso de oração, compromisso de meditar na palavra, compromisso de fidelidade, compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e principalmente a fidelidade condicional a Deus em todas as circunstâncias. Tudo que fizermos, que possamos fazer para a glória de Deus. E esse rol dos vencedores é o rol de onde nós nunca devemos e nunca iremos sair, no nome de Jesus. Porque, como diz lá em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição, mas nós somos daqueles que permanecem para a conservação da vida. E no versículo 8 tem a parte que a gente nem gosta de falar muito, mas ela tem que ser dita, tem que ser mostrada, porque olha o que diz: aqueles que não estão, aqui já mostra quem são as pessoas que não estão no rol dos vencedores. Quem são essas pessoas? Aqui fala delas, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta é a morte eterna. Esta é a condenação eterna em que as pessoas, os espíritos, aqueles que não servem a Deus, aqueles que vivem dissolutamente. Quando se fala de covarde, não está falando só daquela pessoa medrosa, não. Está falando daquela pessoa que a gente usa o termo para falar que gosta de fazer maldade, covardia com os outros, com animais. No dia eu vi as pessoas resgatando um gatinho que eles tinham furado os olhos dele, do animalzinho. Isso é covardia. Essas pessoas incrédulas que não creem, pessoas abomináveis, pessoas que praticam coisas, abominações, coisas que são difíceis até de dizer. E aqui estão falando dessas pessoas, quando fala aqui dos feiticeiros, né? Aí tem impuros, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos. A Bíblia nos fala que a rebelião, a insubmissão, a rebeldia, ela é como um pecado de feitiçaria. A desobediência leva à rebeldia, a rebeldia é o mesmo de feitiçaria. E às vezes as igrejas estão cheias de pessoas que estão no rol, não dos vencedores, mas no rol dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, também fala dessas pessoas. Eu quero ler do jeito que está lá,
Olha aí para você ver, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, olha o que diz aí. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esta classe de pessoas são aquelas que são diferentes daqueles que estão no rol dos vencedores. Que eu e você possamos a cada dia cultivar a nossa fé em Deus, cultivar a nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa fidelidade, para que não venhamos a estar inscritos entre aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Engraçado que ali fala de ladrões e de roubadores, né? E a Bíblia fala que a Bíblia, quando fala da nossa fidelidade, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis que te roubamos. E aí o profeta responde: nos dízimos e nas ofertas. Uma vez a pessoa perguntou assim: pastor, se eu não for dizimista, que a Bíblia fala que eu tenho que contribuir de coração, com alegria, se eu não for dizimista, eu vou para o inferno? Está escrito isso na Bíblia? Eu disse: olha, não está escrito desse jeito, não. Está escrito lá assim que quem não é dizimista, quem não é fiel com seus dízimos, suas ofertas, vai para o inferno, não. Mas está escrito que quem não devolve seus dízimos está roubando de Deus. E está escrito que quem rouba não vai herdar o reino de Deus. Aí eu disse para a pessoa assim: então, eu prefiro ser fiel. Você tira as suas conclusões. A nossa salvação não está condicionada aos nossos atos de justiça, porque o preço foi pago pelo sangue de Jesus. Então, guarde essa palavra no seu coração, que você persevere até o fim, que você não desanime, esteja entre aqueles que vão seguir a caminhada com o Senhor até o dia da sua vitória, para que você possa herdar todas as coisas do novo céu e da nova terra. Se coloque de pé no seu lugar, vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos pela tua presença neste momento. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que possa estar fazendo com que esta palavra venha a arder nos nossos corações, fazendo, Senhor, com que venhamos compreender que para estarmos e continuarmos cada dia no rol dos vencedores, precisamos crescer no nosso compromisso, na nossa dedicação e na nossa fidelidade para com o Senhor e a tua obra. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada um de nós, nossa casa e as nossas famílias, para que possamos vencer e receber a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Nós estamos já caminhando para finalizar a nossa reunião. Nós entregamos no segundo domingo deste mês o formulário do projeto de cura para o ano de 2026. Tem alguém que não recebeu ainda? Pastor, não tem. Faz o sinalzinho da sua mão aqui, lá atrás. Pode entregar. Entrega aí para quem não tem. E eu quero fazer um pedido especial para você. No próximo domingo,
nós vamos ter uma ministração especial sobre o projeto de vida. Hoje nós estamos concluindo a mensagem do mês familiar, e domingo que vem, o último domingo do mês, é o culto que nós vamos fazer, a unção da prosperidade, a unção do dizimista fiel, e nós vamos então tirar aqui um momento da palavra para orientar você a fazer um projeto e você vai vê-lo sendo cumprido. Vou te dar o passo a passo para que o seu projeto de vida seja concretizado. Então você não pode perder. O meu pedido eu entreguei no segundo domingo, entregamos também durante a semana, domingo passado entregamos, e nós pedimos para ninguém escrever ainda, né? Tem aí o formulário grande, esse maiorzão fica com você, tem outro que você vai entregar, e tem o envelope da oferta e sacrifício. Então domingo que vem eu vou explicar sobre isso, nos dois turnos, às 9 da manhã e às 7h30 da noite. Eu vou te dar as dicas para que os seus sonhos se realizem. Vou te dar a dica para que os seus projetos sejam concretizados. A principal delas é você projetar. Coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, na minha vida, na vida da minha família, são coisas que nós projetamos todos os anos no projeto de vida da igreja. Esses dias uma pessoa me parou lá no trabalho e falou assim: puxa vida, né? Como a gente vê o seu exemplo de persistência, de fé e de buscar aquilo que você almeja. E eu disse: isso é a nossa fé no nome de Jesus, e a gente projetar, porque quando você projeta, você sabe onde você quer chegar. Então domingo que vem eu vou te dar essas dicas preciosas, né? Preciosas, e você não precisa, depois de você escrever aqui, você não precisa ter medo de falar, não. A Bíblia fala assim: eu criei, por isso eu falei. Você vai declarar aquilo que você acredita. Eu me lembro que em 2019, quando eu matriculei no curso de Direito, os alunos, todos no primeiro período, ficavam assim: meu Deus, a gente estuda, e depois tem prova na OAB, e tem gente que não passa, e tal. E eu virei e falei assim: quando eu estiver lá no último ano, do 8º para o 9º período, chegando perto do 10º período, eu vou me preocupar com a prova da OAB. Eu falava isso desde o primeiro momento. Eu fiz meu planejamento e eu escrevia meu projeto de vida todos os anos, colocava aqui, colocava no altar. O ano passado, quando eu coloquei, 2024, já sido aprovado, já estava advogando. Mas eu escrevi e falei assim: eu vou ser aprovado na prova, passar na prova da OAB antes de formar. Quando eu estiver no último período fazendo TCC, estágio, eu já vou estar aprovado na OAB. E foi dito e feito. Eu passei na prova e eu tive que esperar ainda 3 meses para poder registrar a minha carteirinha, meu registro como advogado, porque terminou o semestre, eu passei no mês de maio, o semestre terminou em junho, mas só em setembro que ficou pronto o diploma, ficou pronto tudo. Gente, eu projetei. E tantas outras coisas têm acontecido assim. Então, meus irmãos, domingo eu vou estar falando disso. Se você quer saber o segredo de um projeto que funciona, que dá certo, próximo domingo eu vou estar explicando isso para vocês. Amém?
Nós vamos nos preparar agora para consagrar a Deus os dízimos e também as ofertas. Para isso, eu quero fazer uma breve explanação com vocês aqui do que o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Ele fala algumas coisas aqui, desde o versículo 6 até o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o 11. Eu vou ir falando, e aí vocês vão vendo os versículos aí. A Bíblia nos ensina, eu falei aí de fidelidade, falei de compromisso, dedicação. A Bíblia nos ensina que quando nós devolvemos os nossos dízimos, Deus, Ele repreende o devorador. O ato de ser dizimista, ele para a ação dos espíritos malignos que agem e atuam contra a vida financeira. Para você ter uma vida financeira abençoada, não adianta só oração, não adianta só jejuar, não adianta só cantar, ler a Bíblia, se você não praticar. Por isso que Jesus nos adverte que nós devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. O dízimo, ele nos protege. Os espíritos malignos que tentam o tempo todo contra as nossas posses, contra as nossas finanças, tentam contra o nosso trabalho, é a ação desses espíritos malignos, demônios, forças espirituais do mal. Essa ação desses espíritos do mal só são paralisadas com atitude, fidelidade. Se você não é fiel, se você não devolve os seus dízimos, as suas ofertas, você está sendo vítima do devorador, do portador, do migrador, do destruidor. Então a Bíblia nos ensina, e mais, dízimo a gente não dá, eu vou lá na igreja e dar o meu dízimo, não. Dízimo a gente devolve, porque ele não é nosso. A 10ª parte pertence a Deus. Não fui eu que instituí isso, não foi nenhum dos nossos pastores, não foi o pastor Henrique, não foi o pastor Mário de Oliveira, não foi a igreja, foi o próprio Deus. E quando Deus institui isso, Jesus fala lá nos Evangelhos que é uma das maneiras de saber onde está o nosso coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando nós devolvemos os nossos dízimos, nós estamos honrando a Deus e demonstrando que Ele é o Senhor e dono de todo o nosso ser. As ofertas, aí Paulo fala, a oferta é uma semente, olha o que está escrito aí, eu afirmo isso. Aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com abundância ceifará. A oferta já é daquela parte que, como você lança uma semente para que ela seja multiplicada. E essa semente Deus faz com que ela venha trazer multiplicação na sua vida. No verso 7, Paulo fala assim: olha, quando for contribuir, cada um contribua assim como propôs no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem que ser com alegria, com amor. Nós devemos nos alegrar no momento de entregar e devolver a Deus os dízimos, as ofertas. Aí quando chega lá no verso 10, eu vou pular lá para o verso 10, ele diz assim: ó, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual que se faz, que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Olha que interessante que a Bíblia deixa claro: aquele que dá semente ao que semeia.
para que você possa ter sementes, ter abundância na sua vida financeira, ter prosperidade, você precisa ser semeador. Então, meus irmãos, não deixe de devolver os seus dízimos. Se você não fez isso ainda esse mês, faça. Se vai ter oportunidade agora. Nós teremos os cultos domingo, é o último culto do mês, é o último dia do mês. Não deixe de terminar o mês sem você expressar a sua honra a Deus. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da sua renda. Honra o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Este mês também, de novembro, a maioria das pessoas, alguns aposentados já receberam, eles têm antecipado o 13º salário de alguns aposentados. Mas esse mês de novembro, até o dia 30, os trabalhadores assalariados, eles recebem o 13º salário. E o seu dízimo do 13º salário, você deve colocar nesse envelope diferente aqui, para que lá no registro fique registrado, os seus 13 envelopes do ano, os dízimos normais, cada mês, e do dízimo do 13º salário. Então, quando terminar o culto, esse envelope ele não fica lá atrás, no meio dos outros, porque o 13º salário são em épocas específicas. E às vezes, quando fica lá atrás, tem irmãos que confundem, porque vê escrito aqui o dízimo, e não veio embaixo o número 13 do 13º, e coloca aqui o dízimo normal do mês. Então, esse envelope ele fica aqui no altar. Assim que terminar o culto, você pode vir aqui e pegar e já leva. Porque assim que você receber o seu 13º salário, você já separa o dízimo. E vamos então, neste momento, consagrar a Deus o dízimo, a oferta especial, a oferta de missões. Se você trouxe